Existem histórias que o sertão preferiria esquecer. Histórias de homens que foram derrotados não pelas armas, mas pelo próprio destino, pela falta de sorte, pela humilhação de cair quando o mundo inteiro estava olhando. Esta é a história de Lampião, o rei do cangaço, aquele que fez justiça com suas próprias mãos, aquele que nunca foi alcançado, nunca foi capturado, nunca foi dominado. Até o dia em que foi. Não por um soldado, não por um delegado, não por nenhuma autoridade do governo, mas pela própria ganância, pela arrogância, pela crença de que era invencível. Esta é a história de Mossoró, a noite em que Lampião planejou o roubo mais ambicioso de sua vida, a noite em que tudo correu diferente do plano, a noite em que a lenda começou a desaparecer. Se você acha que Lampião era apenas um homem de honra, que só fazia justiça, que nunca era tocado pelo medo, então sinta-se bem-vindo a uma história que vai mudar sua visão sobre o rei do cangaço. Porque nem todos os heróis terminam como heróis. Às vezes, eles terminam correndo, escondidos, humilhados. E essa é a história dessa queda. Vamos começar. O Rio Grande do Norte, 1927. O sertão potiguar era uma terra de ouro e sangue. Cidades pequenas, mas ricas. Comércios prósperos. Bancos cheios de dinheiro. E Lampião, com seus 15 anos de cangaço, seus 30 e tantos anos de idade e sua reputação de invencível, tinha os olhos fixos em Mossoró. Mossoró era uma cidade de tamanho médio, mas importante. Tinha comércio, tinha banco, tinha poder político. Era o tipo de cidade que Lampião já havia visitado dezenas de vezes. O tipo de cidade que conhecia como a palma da sua mão. Mas desta vez, ele voltaria com um objetivo diferente. Naqueles dias, Lampião estava no auge de seu poder. Seu bando tinha crescido para mais de 50 homens. Homens leais, homens duros, homens que seguiam suas ordens sem questionar. A polícia do sertão tinha medo dele. Os coronéis mandavam fechar as portas quando ouviam o bando se aproximando. Cidades inteiras evacuavam suas ruas quando Lampião entrava. Ele era uma lenda viva. Mas lendas, como todos os homens, têm fraquezas. A fraqueza de Lampião era a ganância. Não a ganância de dinheiro, mas a ganância de provar que era melhor do que qualquer um, mais rápido, mais inteligente, mais ousado. Naquela noite de dezembro de 1927, reuniu seu bando principal em um acampamento nos arredores de Mossoró. Eram seus homens de confiança: Corisco, o Diabo Louro; Zé Baiano, o estrategista; Volta Seca, o jovem guerreiro; e dezenas de outros que tinham trapos amarelos enfiados nas camisas para se identificarem. Lampião expôs seu plano. Mossoró tinha um banco importante, tinha comércios cheios de mercadorias, tinha dinheiro circulando nas ruas. Ele não queria apenas roubar, ele queria entrar, tomar tudo e sair antes que alguém pudesse reagir. Um ataque limpo, uma vitória absoluta, uma afirmação de que Lampião era invencível. Corisco perguntou se tinha informações sobre a segurança. Lampião respondeu que conhecia a cidade, que tinha mapeado cada rua, cada escada de saída, cada ponto de fuga, que tinha tudo planejado. Zé Baiano, sempre cauteloso, questionou sobre a polícia local. Lampião respondeu que a polícia de Mossoró era fraca, desorganizada, desarmada, que não dariam problemas. Essa foi sua primeira falha, porque Mossoró não era como as outras cidades. Mossoró tinha algo que Lampião não esperava. Mossoró tinha uma líder. Lampião reuniu seu bando novamente, desta vez para expor os detalhes da operação. Lampião falou com confiança absoluta. Vamos dividir o bando em 3 grupos. O primeiro grupo, comigo e Corisco à frente, vai entrar pela rua principal. Vamos direto para o banco, rápido e limpo.
Enquanto isso, o segundo grupo, liderado por Zé Baiano, vai atacar os comércios principais. Levem tudo de valor: joias, dinheiro, mercadorias caras. O terceiro grupo, com volta seca, fica de retaguarda, protegendo as rotas de fuga. Um dos cangaceiros perguntou se havia resistência esperada. Lampião respondeu com dismissão: a polícia de Mossoró é fraca demais para nos dar trabalho. O povo é covarde. Ninguém vai enfrentar 50 homens armados até os dentes. Vamos entrar, vamos roubar, vamos sair. Tudo em menos de 1 hora. Até o amanhecer, estaremos longe desta cidade e 50 mil réis mais ricos. Corisco perguntou qual era o plano exato de fuga. Lampião respondeu apontando para seu mapa mental. Entramos pela rua principal. Saímos pela mesma rua. Vamos ter cavalos posicionados em 5 pontos diferentes. Se um ponto for bloqueado, usamos outro. Se aquele for bloqueado, usamos o terceiro. Temos muitas opções. Mossoró tem várias saídas, e eu conheço cada uma delas. Essa foi sua segunda falha. Porque Lampião não sabia que Dona América e seus defensores já tinham bloqueado todas as saídas. A noite de 13 de dezembro de 1927 chegou fria e clara. Lampião e seu bando se prepararam para o ataque. Vestiam-se com seus traços característicos: tracos amarelos nas camisas, cartucheiras cruzadas no peito, rifles nas mãos, facões na cintura, óculos redondos de lentes escuras mesmo à noite, porque Lampião acreditava que davam um aspecto mais intimidador. Eles se sentiram invencíveis naquela noite. Lampião e seus 50 homens entraram em Mossoró pela rua principal. Esperavam encontrar uma cidade adormecida, uma cidade desorganizada, uma cidade esperando por eles como uma vítima esperando por seu predador. Encontraram uma cidade em guerra. Das janelas, das esquinas, das torres, tiros começaram a sair. A defesa organizada de Dona América estava pronta. Lampião, por um momento, ficou chocado. Ele não esperava por essa resistência. Ele não esperava por uma população armada e organizada. Mas Lampião era um soldado, um estrategista, um veterano de inúmeros combates. Ele reagiu rapidamente. Ordenou que seus homens se espalhassem, que encontrassem cobertura, que devolvessem o fogo. O que começou como um roubo simples se transformou em um combate de rua. As balas voavam de todos os lados. Janelas explodiam, portas eram derrubadas. O cheiro de pólvora e sangue preenchia o ar da cidade. Os cangaceiros de Lampião eram melhores atiradores. Seus rifles eram melhores. Sua coordenação era superior. Nos primeiros minutos mataram vários defensores de Mossoró. Mas havia um problema. Os defensores de Mossoró não fugiam. Mesmo quando morriam, outros tomavam seu lugar. Mesmo quando eram feridos, continuavam atirando. Porque era a defesa de suas casas, de suas famílias, de suas vidas. Lampião percebeu rapidamente que o plano estava desmoronando. Ele gritava ordens para Corisco, gritava para Zé Baiano, gritava para Volta Seca. Mudei de ideia. Isso não é um roubo. Isso é uma batalha, e a gente não veio preparado para uma batalha. Temos que sair, agora. Corisco perguntava enquanto disparava seu rifle. Capitão, todas as saídas estão bloqueadas. A gente está cercado. Lampião respondeu com raiva controlada. Não estamos cercados. Estamos temporariamente impedidos de partir. Mas vamos encontrar um caminho. Focamos fogo concentrado. Abrimos uma brecha e saímos antes que tragam reforços. O que Lampião não sabia é que os reforços já estavam chegando. Lampião e seu bando lutaram por 2 horas em Mossoró. 2 horas que pareceram 2 dias. 2 horas de fogo constante, de homens caindo, de sangue nas ruas, de gritos de feridos. O bando de Lampião havia matado cerca de 10 defensores de Mossoró e havia ferido muitos outros. Mas o pior ainda estava por vir. Porque justo naquele momento em que Lampião finalmente encontrava uma brecha para sair, chegaram os reforços. Polícia do Rio Grande do Norte, polícia de cidades vizinhas, homens armados, cavalarias, uma força muito maior do que Lampião esperava. Isso não era possível. Isso não deveria ter acontecido tão rápido. Lampião percebeu a verdade dolorosa. Ele havia subestimado Mossoró. Havia subestimado a resistência. Havia subestimado a organização.
e agora pagaria pelo seu erro. Lampião gritou uma ordem que seus homens nunca o tinham ouvido dar antes. Retirada. A gente se retira agora. Vamos perder homens, vamos deixar dinheiro para trás, mas a gente sai vivo. Corisco perguntou em desespero. Capitão, para onde? As ruas estão todas bloqueadas. Lampião respondeu apontando para as montanhas ao norte de Mossoró. Vamos subir as serras, vamos ir para os matos, vamos desaparecer. Reúnam os homens. Os que conseguirem sair comigo, saem. Os que forem capturados, que Deus os ajude. O que começou como um ataque coordenado se transformou em uma fuga desordenada. Os cangaceiros de Lampião, os homens que eram conhecidos por sua disciplina e organização, agora corriam pelas ruas de Mossoró como ratos em armadilha. Alguns foram capturados, alguns foram mortos nos combates de rua. Alguns conseguiram escapar. Lampião, com Corisco, Zé Baiano e Volta Seca à sua volta, liderou a retirada pelos matos e serras ao norte de Mossoró. A polícia os perseguiu. Os tiros ecoavam pela noite. Mas, finalmente, Lampião conseguiu desaparecer. Conseguiu se esconder. Conseguiu fugir. Mas não conseguiu escapar da humilhação. A cavalgada noturna pela serra foi caótica. Lampião liderava homens feridos, homens em choque, homens que tinham visto seus companheiros serem mortos pela primeira vez. Porque isso era novo, isso era diferente. Lampião tinha perdido homens em combates antes, mas nunca tinha fugido. Nunca tinha se visto obrigado a abandonar uma operação. Nunca tinha sido derrotado. Até agora. Corisco cavalgava ao lado dele, ofegante, ferido no ombro. Corisco perguntou enquanto tentava estancar o sangue. Capitão, o que aconteceu? Como aquela cidade conseguiu se organizar assim? Como ninguém nos avisou? Lampião respondeu com raiva contida. Subestimei. Achei que Mossoró era como as outras cidades. Achei que o povo teria medo. Achei que seria rápido. Estava errado. Completamente errado. Zé Baiano cavalgava atrás deles, fazendo uma contagem dos homens que conseguiram escapar. Zé Baiano gritou para Lampião. Capitão, conseguimos contar 35 homens vivos. Pelo menos 15 ficaram para trás. Alguns foram capturados. Alguns foram mortos. Lampião respondeu sem virar. Quanto dinheiro conseguimos pegar? Zé Baiano respondeu com amargura. Quase nada, capitão. Tivemos que sair tão rápido que não conseguimos nem entrar nos comércios direito. Talvez uns 5.000 réis em ouro e prata. Nada comparado ao que esperávamos. Lampião ficou em silêncio. Um roubo fracassado. Uma fuga desastrosa. Homens perdidos. E uma humilhação pública em uma cidade que ele tinha certeza que dominaria. Volta Seca cavalgava mais atrás, trazendo informações sobre a polícia que os perseguia. Volta Seca gritou. Eles continuam vindo, capitão. A polícia não desistiu. Lampião ordenou. Vamos aumentar o ritmo. Vamos para o norte. Vamos para as serras de Seridó. Lá a polícia não nos alcança. Lá nos escondemos até decidir o próximo passo. Mas enquanto fugia pelas serras, Lampião começava a compreender algo que nunca tinha compreendido antes. Ele era humano, e humanos cometem erros, e erros têm consequências. A cavalgada duraria toda a noite, e continuaria pelo dia seguinte, e continuaria pela semana seguinte. Lampião e seu bando estariam em fuga constante nos dias que se seguiriam. Nos dias seguintes a Mossoró, Lampião se escondeu em acampamentos secretos nas serras do Rio Grande do Norte. Seus homens estavam demoralizados. Homens que acreditavam que seu líder era invencível, agora viam uma versão diferente dele. Um Lampião irritado, um Lampião que gritava com seus subordinados, um Lampião que culpava outros pela falha da operação. Porque Lampião tinha descoberto algo amargo sobre si mesmo. Ele não podia tolerar a derrota. Corisco o questionou em uma noite, enquanto estavam em um acampamento escondido. Corisco falou com preocupação genuína. Capitão, seus homens estão assustados. Muitos querem sair do bando, querem voltar para suas famílias, querem uma vida normal. Mossoró os demoralizou. Lampião respondeu com fúria. Eles querem sair? Ótimo, podem ir. Mas saibam que aquele que sair do bando e for capturado, eu pessoalmente vou encontrar e vou executar.
porque um homem que abandona o bando é uma traição à honra do cangaço. Corisco se afastou, não discutindo mais. Mas o estrago estava feito. A lenda de Lampião tinha um racha. A notícia de Mossoró se espalhou pelo sertão. E as histórias que se contavam não eram histórias de um guerreiro invencível que havia sido derrotado. Eram histórias de um bandido que tinha fracassado, que tinha saído correndo, que tinha deixado seus homens para trás. Os comerciantes do sertão começaram a falar sobre Lampião com menos respeito. Os coronéis começaram a falar sobre Lampião com menos medo. A polícia, vendo que havia derrotado o rei do cangaço uma vez, começou a persegui-lo com mais agressividade. O mundo ao redor de Lampião estava mudando. Lampião tentou restaurar sua reputação. Nos meses seguintes a Mossoró, ele planejou novos ataques. Ataques a cidades menores, ataques mais fáceis, ataques que pudesse garantir vitória. Mas o dano psicológico já estava feito. Seus homens o viam diferente, e ele sentia isso. Lampião, que antes era reverenciado como um justiceiro, agora era visto como um simples bandido. Lampião, que antes era temido como invencível, agora era visto como um mortal que podia ser derrotado. Lampião, que antes era respeitado por seu código de honra, agora era visto como um homem movido por ganância e arrogância. A queda foi lenta, mas foi inexorável. 6 meses após Mossoró, Lampião ainda estava em fuga, ainda estava escondido, ainda estava tentando se reorganizar. Mas a lenda havia morrido. A lenda morreu em uma rua de Mossoró, em uma noite de dezembro de 1927, quando o rei do cangaço descobriu que nem todo o seu poder, nem toda a sua inteligência, nem toda a sua coragem poderia salvá-lo de seu próprio erro. Enquanto Lampião fugia pelas serras, Dona América Lacerda de Melo caminhava pelas ruas de Mossoró. A cidade tinha sido danificada, mas a cidade ainda estava viva, porque a cidade tinha se defendido a si mesma. Dona América viu os feridos sendo levados para o hospital improvisado, viu os comerciantes limpando os vidros quebrados, viu as mulheres e crianças voltando para suas casas. Dona América havia perdido alguns homens naquela noite, alguns de seus vizinhos, alguns dos defensores da cidade. Mas havia ganhado algo mais valioso. Havia ganhado a prova de que um homem, por mais poderoso que fosse, podia ser derrotado, que uma comunidade organizada podia vencer um exército de bandidos. As autoridades da cidade vieram agraciá-la. O governador do estado veio pessoalmente para reconhecer seu feito. Dona América, aos 70 anos de idade, se tornou a heroína de Mossoró, enquanto Lampião era a lenda em fuga. Lampião nunca mais foi o mesmo após Mossoró. Ele continuou sendo um cangaceiro, continuou roubando, continuou atacando, continuou vivendo à margem da lei. Mas o brilho havia desaparecido. A fé em sua invencibilidade havia desaparecido. Seus homens continuaram com ele, não por crença em sua liderança, mas por falta de alternativa. Porque desistir agora seria admitir que Mossoró tinha razão, que a lenda tinha caído. Lampião passou os últimos anos de sua vida em guerra constante com a polícia. Não mais em guerra contra coronéis opressores, não mais em busca de justiça, apenas em guerra contra o inevitável. A polícia o perseguia, os coronéis o evitavam, o povo que antes o reverenciava, agora o ignorava. Em 1938, uma década após Mossoró, Lampião foi finalmente capturado e executado. Sua cabeça foi cortada e exibida em uma praça pública, assim como a de seus soldados. Uma lição para o povo, uma prova de que até lendas morrem. Mas a morte de Lampião não foi um sacrifício nobre, não foi a morte de um mártir. Foi apenas a morte de um homem que havia cometido um erro, que tinha sido derrotado por aquele erro, e que passou o resto de sua vida tentando escapar das consequências daquele erro. A história de Mossoró é diferente da história que o sertão gostaria de lembrar sobre Lampião. O sertão preferiria lembrar de histórias de justiça, de um homem que enfrentava coronéis opressores, de um homem que tinha honra. Mas Mossoró nos mostra uma verdade diferente. Mossoró nos mostra que Lampião era capaz de ganância, de arrogância, de subestimar seus inimigos. Mossoró nos mostra que nem toda falha é uma injustiça.
Às vezes, a falha é simplesmente um erro. Mossoró nos mostra que uma comunidade organizada é mais poderosa que qualquer indivíduo, por mais que esse indivíduo seja respeitado e temido. Mossoró nos mostra que a verdadeira coragem não está em ser invencível, está em estar disposto a sacrificar a própria vida pela comunidade. Dona América tinha 70 anos. Poderia ter ficado escondida, poderia ter deixado que o povo capitulasse, mas ela escolheu liderar, escolheu organizar, escolheu resistir e venceu. Lampião tinha 30 e tantos anos, tinha armas, tinha homens, tinha experiência em combate, mas subestimou seu inimigo, superestimou sua invencibilidade, deixou a ganância guiar suas decisões e perdeu. Após o ataque de Lampião, Mossoró se transformou. A cidade que antes era conhecida como um lugar de comércios e políticos locais se tornou símbolo de resistência. Dona América se tornou uma figura lendária. Visitantes de todas as partes vinham a Mossoró para ouvir a história de como uma mulher de 70 anos tinha organizado a defesa da cidade contra o rei do cangaço. As histórias cresceram com o tempo. Alguns diziam que Dona América tinha entrado em combate pessoalmente, que tinha disparado uma espingarda contra Lampião. Outros diziam que ela tinha feito um discurso tão inspirador que os homens de Mossoró tinham adquirido força sobrenatural. A verdade era mais simples, mas também era mais bela. A verdade era que Dona América acreditava que era possível, que uma comunidade organizada podia vencer um bandido, não importa quanto poderoso fosse. E porque ela acreditava, os outros acreditaram também. E porque todos acreditavam, conseguiram vencer. A Praça de Mossoró foi renomeada. Uma estátua de Dona América foi erguida. As escolas ensinavam a história de Mossoró para as crianças. Enquanto isso, Lampião estava escondido nas serras, ferido, demoralizando, humilhado. A ironia era que a derrota de Lampião tinha sido sua maior contribuição para a história. Porque havia provado que o poder não era absoluto, que a coragem coletiva podia vencer o poderio individual, que, em última análise, o maior poder estava nas mãos do povo, não do cangaceiro, não do coronel, mas do povo. Lampião viveu com a vergonha de Mossoró até o dia de sua morte. Seus homens nunca mencionavam Mossoró na sua frente. Era como um ferimento aberto, como um segredo que ninguém queria tocar. Porque Mossoró tinha destruído algo intangível, tinha destruído a mística da invencibilidade. Lampião tentou recuperar sua reputação, tentou fazer operações mais ousadas, tentou mostrar que uma derrota não o tinha diminuído. Mas quando a lenda cai, é muito difícil reconstruir. A história de Mossoró se espalhou como fogo pelo sertão, e enquanto a história se espalhava, ela foi sendo transformada. Algumas versões diziam que Lampião tinha fugido com as mãos para o ar, que tinha implorado para não ser executado. Outras versões diziam que seus homens tinham o abandonado, que o povo de Mossoró tinha saído perseguindo Lampião pelas serras. Nenhuma delas era verdadeira, mas todas elas continham elementos de verdade. Porque a verdade é que Lampião tinha fugido, que tinha deixado seus homens para trás, que tinha sido derrotado. E essa verdade era pior que qualquer mentira, porque dizia que o rei do cangaço era apenas um homem que podia falhar, um homem que podia ser vencido. 10 anos se passaram entre Mossoró e a morte de Lampião. 10 anos de fuga, de conspiração, de novas operações que não restauraram sua reputação. Quando finalmente foi capturado em 1938, a morte não foi um grande evento dramático. Foi apenas a morte de um homem, um cangaceiro que tinha sido alcançado pela polícia. Sua cabeça foi cortada e exibida em uma praça pública em Piranhas, Alagoas, como aviso. Mas essa cabeça não era de um mártir, era de um homem que tinha sido derrotado por sua própria arrogância. A história de Lampião, portanto, não terminou como uma lenda. Terminou como uma lição. A lição de que o poder é fugio, que a coragem sem sabedoria é perigosa, que a arrogância precede a queda. Dona América morreu anos antes, respeitada e reverenciada. Lampião morreu anos depois, temido, mas também desprezado.
O sertão lembrou de ambos, mas de formas muito diferentes. A história de Lampião em Mossoró não é uma história de redenção. Não é uma história em que o herói é testado e sai mais forte. É uma história de queda. Uma história de humilhação. Uma história de um homem que descobriu seus próprios limites. Mas é exatamente por isso que ela é importante. Porque nos mostra que nenhum ser humano é invencível. Que a ganância e a arrogância podem levar até os maiores guerreiros ao colapso. Que a comunidade, quando unida, é mais forte que qualquer indivíduo. Mossoró se tornou um símbolo de que é possível resistir, de que é possível vencer, de que a organização comunitária é mais poderosa que a força bruta. Lampião se tornou um símbolo também, um símbolo de que a queda é possível, de que não há lendas eternas, de que mesmo os maiores gigantes têm pés de barro. E talvez essa seja a verdadeira lição. Não que devemos ser como Lampião, mas que devemos estar sempre vigilantes contra a arrogância, sempre cientes de que o poder é fugidio, sempre reconhecendo que a verdadeira força está na comunidade, não no indivíduo. Sempre lembrando que Mossoró venceu não porque tinha homens melhores, mas porque tinha pessoas dispostas a defender o que era seu. E aí, pessoal? Se vocês chegaram até aqui nessa história, vocês viram algo diferente do que provavelmente esperavam. Vocês viram a queda de um herói. Vocês viram a humilhação de um homem que era considerado invencível. E isso é importante, porque em um mundo onde temos tendência a glorificar apenas as vitórias, é crucial lembrar que as derrotas também fazem parte da história. Lampião era um homem complexo. Não era apenas um monstro. Não era apenas um justiceiro. Era os dois. E era nenhum dos dois. Era simplesmente um homem, com força e fraqueza, com coragem e medo, com sabedoria e arrogância. Agora quero saber o que vocês acham. Se vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações, vocês vão receber histórias como essa toda semana. Histórias que exploram os lados escuros, as contradições, as partes que a história oficial prefere esconder. Deixem um like se essa história sobre a queda de Lampião tocou vocês. Comentem, vocês acham que Lampião mereceu a humilhação de Mossoró? Ou vocês acham que ele foi apenas um homem que cometeu um erro? Porque essa discussão é importante, porque ela nos ajuda a entender que ninguém está acima do julgamento, que até os heróis são falíveis. Agora deixa eu fazer uma pergunta que gostaria que vocês respondessem nos comentários. Se vocês estivessem em Mossoró naquela época, do lado de Lampião ou do lado de Dona América? Seria fácil escolher. Seria fácil dizer que estariam do lado de Dona América, que estariam organizando a defesa. Mas pensem bem. Dona América pediu a você que se colocasse em risco, que pegassem armas, que enfrentasse o homem mais temido do sertão. Vocês teriam coragem de fazer isso? Ou vocês fugiriam como o povo das outras cidades? Porque essa é a real lição de Mossoró. Não é que Lampião era invencível e foi derrotado. É que quando o povo decide se defender, é imparável. Quando a comunidade se organiza, nada pode vencê-la. Comentem aí com sua resposta, porque quero entender quem entre vocês teria a coragem de Dona América. Dona América é um dos personagens mais interessantes dessa história, porque faz algo que praticamente ninguém fazia naquele tempo. Ela lidera. Aos 70 anos de idade, em um mundo onde mulheres não deviam se envolver em política, em combate, em nada de importância, Dona América pegou sua autoridade moral e transformou uma cidade. Dona América nasceu em uma era onde mulheres eram consideradas propriedade, onde mulheres não votavam, não falavam em público, não tomavam decisões importantes, mas Dona América nunca acreditou nisso. Dona América, ao longo de sua vida, tinha construído uma reputação, não de beleza, não de elegância, mas de sabedoria, de integridade, de liderança. E quando Mossoró precisou de um líder, Dona América se ofereceu. Não porque tinha armas, não porque tinha força militar, mas porque tinha credibilidade. Porque o povo confiava, e porque o povo confiava, a seguiam.
É uma história feminista antes de feminismo existir como movimento organizado. É uma história de uma mulher que usou sua autoridade moral para transformar uma comunidade. Enquanto Lampião usava sua força física para tentar dominar, Dona América usava sua inteligência e carisma para unir. E quem venceu? Dona América. Toda vez. Porque o verdadeiro poder não está nas armas, está na capacidade de fazer as pessoas acreditarem em você, de fazê-las seguir você porque querem, não porque têm medo. Dona América entendeu isso. Lampião nunca entendeu. Tem uma coisa que distingue Lampião de Dona América. Lampião era arrogante. Ele acreditava que era invencível, que ninguém podia tocá-lo. Dona América era humilde. Ela sabia que poderia falhar, que podia ser vencida, mas mesmo assim agiu. A arrogância de Lampião o levou a subestimar Mossoró. A humildade de Dona América a levou a se preparar para o pior cenário. Lampião pensava que sabia tudo sobre Mossoró, que conhecia cada rua, que tinha mapeado cada saída, mas não sabia sobre a organização, não sabia sobre a resistência, não sabia que uma mulher de 70 anos tinha preparado uma armadilha para ele. Dona América, ao contrário, sabia que não sabia tudo, sabia que Lampião era um inimigo formidável, mas mesmo assim agiu porque tinha que fazer algo. A diferença entre esses dois é profunda. Arrogância é a crença de que você já sabe tudo, que não pode aprender mais, que é invencível. Humildade é a aceitação de que você não sabe tudo, que precisa estar sempre aprendendo, que é vulnerável. E, curiosamente, é a humildade que leva à vitória. Porque quando você está preparado para falhar, você se prepara melhor. Quando você reconhece a força do inimigo, você se defende melhor. Lampião falhou porque era arrogante. Dona América venceu porque era humilde. Mossoró mudou a história do sertão de forma que muitos não percebem. Antes de Mossoró, parecia que o poder estava nas mãos dos cangaceiros, que as cidades eram apenas vítimas passivas da violência. Após Mossoró, ficou claro que o poder podia estar nas mãos das comunidades, que a organização comunitária podia resistir ao poderio individual. Isso inspirou outras cidades. Nos anos seguintes, outras cidades começaram a se organizar melhor, começaram a criar defesas, começaram a acreditar que podiam resistir aos bandidos. Não todas as cidades venceram, mas muitas tiveram mais sucesso do que teriam tido se Mossoró não tivesse mostrado que era possível. Mossoró, portanto, não foi apenas uma vitória para uma cidade. Foi um ponto de virada para o sertão inteiro. Foi a demonstração de que a mudança era possível, que o povo não tinha que aceitar a dominação, que havia uma alternativa. E essa foi talvez a maior derrota de Lampião. Não apenas a derrota em uma cidade, mas a transformação de uma mentalidade, o surgimento da esperança de que era possível resistir. Mais de um século depois de Mossoró, a história ainda é contada, não como uma história de violência, mas como uma história de resistência, de uma comunidade que disse não. As escolas de Mossoró ensinam a história. As crianças crescem sabendo que sua cidade foi o lugar onde a lenda foi derrotada. Lampião, mesmo em morte, é lembrado, mas é lembrado como um homem que cometeu um erro, um homem que foi humilhado. Dona América é lembrada como uma heroína, como uma mulher que tinha coragem. E a lição permanece, que o poder não está nas armas, não está no medo, não está em um indivíduo. O poder está na comunidade, na organização, na coragem de dizer não para o tirano, independente de quem seja o tirano, independente de quanto poder ele tenha. Se a comunidade se organiza, ela vence. Essa é a lição que Mossoró ensinou. Essa é a lição que o sertão aprendeu. Essa é a lição que continua relevante hoje. Obrigado por estar comigo nessa história sobre a queda de uma lenda. Se esse vídeo tocou vocês, se vocês sentiram a arrogância de Lampião, se vocês reconheceram a coragem de Dona América, então compartilhem isso. Mandem para um amigo, comentem com sua família. Porque essas histórias precisam ser contadas, porque elas nos lembram que o poder é frágil, que as lendas podem cair, que a comunidade é mais forte que qualquer indivíduo.
Sertão Oculto. Histórias que a história oficial prefere esquecer. Histórias sobre os heróis que caem, os homens poderosos que são humilhados, as mulheres corajosas que salvam comunidades. Inscreve, deixa um like, ativa as notificações, porque a próxima história pode ser sobre a vida de Dona América, sobre como ela se tornou a mulher mais respeitada de Mossoró, sobre como liderou sua comunidade até a velhice. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.